Mohenjo-Daro, localizada na província de Sindh, no Paquistão, na fronteira com a Índia. Aqui está localizada uma das inúmeras ruínas de uma das maiores e mais avançadas civilizações antigas da Terra e um dos primeiros grandes povoados urbanos do mundo. O interessante é que essa importante civilização não é tão conhecida quanto a do Egito Antigo ou a dos Sumérios, apesar de ser anterior a essas, com 8.000 anos. Então, por que será que ela não é tão famosa e comentada? Talvez porque a civilização arapiana, como ficou conhecida, continua sendo uma das mais misteriosas da história. Sua escrita ainda não foi decifrada e a civilização desapareceu de repente, misteriosamente, por razões que ainda não são totalmente claras. A civilização do Vale do Indo, ou Harappan, construiu algumas das primeiras cidades verdadeiramente planejadas do mundo, em ruas bem organizadas, em formações de grade, sistemas de drenagem e de esgoto eficientes e que estavam disponíveis para todos, e um padrão de vida médio para sua população que era superior a qualquer outra coisa que existia no mundo na época. Seus comerciantes e mercadores viajavam grandes distâncias, tanto em terra como no mar, para trazer e levar valiosos recursos e mercadorias para lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia e o Egito. Foram eles também que desenvolveram uma das primeiras escritas do mundo, bem como um sistema inovador de pesos e medidas. Pelo que ainda resta de suas cidades e vilas, o povo de Harappan parece ter vivido de uma forma bastante ordenada, próspera e pacífica, e no seu auge pode ter abrigado cerca de 5 milhões de pessoas. Mas depois de mais de 5 séculos de progresso sem paralelo, a civilização arapiana começou a declinar rapidamente e no primeiro milênio antes de Cristo já estava quase completamente esquecida. Mas como a civilização arapiana alcançou tal grau de desenvolvimento cultural e tecnológico? Qual era o segredo deles? Alguém os ajudou ou seriam eles descendentes de uma civilização ainda mais antiga e avançada? E qual é o mistério em torno do seu desaparecimento repentino? Em um estudo realizado por pesquisadores da Sociedade Arqueológica da Índia, que examinaram diferentes testes baseados em radiocarbono, conduzidos em vários fragmentos de peças de cerâmicas e ossos de animais domésticos, em um assentamento localizado em uma vila a 225 quilômetros a noroeste de Nova Delhi, os pesquisadores conseguiram estabelecer que esse assentamento tinha pelo menos 8.000 anos. Nesse sentido, a civilização da qual essa aldeia fazia parte ultrapassaria as antigas civilizações egípcia e suméria em pelo menos 1.000 anos. Isso altera completamente a nossa percepção dos assentamentos urbanos do mundo antigo naquela região. Por outro lado, esse estudo também ajudou a estabelecer as diferentes fases pelas quais a civilização arapiana passou até atingir o seu auge por volta de 3.000 a.C., bem como seu subsequente declínio e desaparecimento. Estudos adicionais indicam que no seu ápice, essa misteriosa civilização tinha mais de 5 milhões de habitantes, um número impressionante para aquela época. Para efeito de comparação, considere a civilização suméria, cuja população estimada era de cerca de 1,5 milhão de habitantes. A primeira vez que se ouviu falar sobre esse lugar foi por volta de 1850. Alguns oficiais britânicos comentaram sobre montes misteriosos a Alexander Cunningham, o então diretor-geral do recém-criado Serviço Arqueológico da Índia, que os visitou perto da aldeia de Harappa, no que era então o noroeste da Índia britânica. Na época, ele não tinha ideia da idade do lugar nem do seu significado. Cunningham pensou que estava no topo das ruínas de alguma fortaleza medieval. Então,
ele fez apenas algumas anotações de suas descobertas, incluindo um selo com alguns personagens não identificados, e após uma breve pesquisa do local, não pensou mais no assunto. Cunningham e sua equipe deixaram o local sem fazer recomendações ou planos para escavar os misteriosos montes perto de Harappa. E nas próximas décadas, eles foram essencialmente esquecidos. Os montes foram visitados mais uma vez na década de 1870, não por arqueólogos, mas por empreiteiros ferroviários que saquearam a área, levando vários daqueles tijolos velhos muito resistentes. Até que, finalmente, em 1902, um jovem arqueólogo inglês chamado John Marshall foi nomeado novo diretor-geral do Serviço Arqueológico da Índia. John leu sobre as descobertas pouco impressionantes de Cunningham em Harappa, incluindo o selo bastante incomum, e decidiu organizar uma escavação no local em 1920. A escavação começou no ano seguinte e ele e sua equipe não só encontraram mais selos com os mesmos misteriosos personagens, mas também as ruínas de ruas, ladeadas por casas de tijolos, drenos e várias estatuetas. Em 1922, na mesma época em que Harappa estava sendo escavado, outro sítio chamado Mohenjo-Daro, a sudoeste, perto do rio Indo, também estava sendo escavado por outra equipe de arqueólogos que, a princípio, pensavam que estavam cavando nas ruínas de uma antiga estupa budista. Mas não tardou para que eles também encontrassem selos semelhantes aos descobertos em Harappa. Tendo conhecimento de línguas antigas, ele percebeu que o que estava escrito nesses selos era bastante diferente de qualquer versão da escrita Bravani, que ele normalmente esperaria encontrar em ruínas por volta do século III. E então concluiu que o que quer que ele estivesse desenterrando em Mohenjo-Daro era muito mais velho. E ele estava certo. Em 1924, após examinar o próprio local, John Marshall concluiu que ambos os sítios, Harappa e Mohenjo-Daro, eram da mesma idade do bronze e faziam parte da até então desconhecida civilização que ele chamou de Civilização do Vale do Indo. Com o passar dos anos, as ruínas de mais cidades e vilas, com os mesmos sistemas de ruas, selos e cerâmicas, foram sendo descobertas em todo o noroeste da Índia Britânica, com alguns dos principais locais bem distantes do Vale do Indo em si, e, portanto, o termo civilização harapiana recebeu o nome do lugar onde tudo foi descoberto pela primeira vez e foi adotado até hoje. Desde então, mais de 1.052 cidades e assentamentos foram encontrados. A cidade de Mohenjo-Daro está localizada perto do rio Indo e é uma verdadeira joia do planejamento urbano da Era Antiga, e rapidamente se tornou a cidade harapiana mais famosa. No início, os arqueólogos não sabiam bem como nomear a cidade, mas depois que suas escavações revelaram muitos esqueletos estranhos espalhados em ruas e casas, eles acabaram chamando de Mohenjo-Daro, que significa o Monte dos Mortos. Apesar do nome sombrio, a cidade se destaca como o primeiro grande centro urbano do subcontinente indiano, e seu sofisticado desenvolvimento é bastante impressionante. O povo desta cidade não só conhecia o planejamento, mas também sabiam como cultivar, trabalhar com metais e se expressar na linguagem escrita. A cidade em si foi organizada em grades e suas casas tinham salas separadas para diferentes atividades, incluindo cozinha, sala de estar, quartos e pátios, banheiros e sistemas de drenagem muito parecidos com os que uma casa moderna teria hoje. Esse último aspecto, o do controle da água, é justamente um dos desenvolvimentos mais impressionantes da civilização do Vale do Indo. Hoje é mais fácil pensar que as populações que viveram há 4.000 anos usavam sistemas extremamente rudimentares para utilizar a água e satisfazer suas diversas necessidades. Por exemplo, transportar água em baldes do rio para as casas ou cavar um buraco no chão para usar como banheiro.
Mas esse não foi o caso da civilização arapiana. As casas tinham um sistema de abastecimento de água em encanamento com banheiros e sanitários bem separados do restante dos cômodos. A cidade também tinha mais de 700 poços de água e um elaborado sistema de esgoto, que permitia que a água circulasse harmoniosamente por toda a cidade. Dentro de uma parte da cidade conhecida como a Cidadela, eles também construíram uma estrutura de 84 metros quadrados chamada de Grande Banho, que eles enchiam bombeando a água do rio Indo. Tenha em mente que os romanos só conseguiram construir seus famosos banhos por volta de 70 a.C. Então, o povo do Vale do Rio Indo estava mais de 2.500 anos à frente. Acontece que essa civilização perdida tinha um dos primeiros sistemas sanitários do mundo. Tudo isso é notável considerando que entre 20.000 e 40.000 pessoas viviam juntas somente em Mohenjo-Daro. E Mohenjo-Daro nem era a maior cidade da civilização arapiana. Essa seria a cidade de Hankri-Garhi, que foi descoberta apenas em 1969 e que até hoje teve apenas 5% do local escavado. Quem sabe que segredos e mistérios podemos descobrir sobre essa civilização perdida à medida que essas escavações avancem. Além disso, as pessoas que viviam em cidades como Mohenjo-Daro e Harappa eram verdadeiros mestres da agricultura. Devido à idade da civilização, especialistas continuam a debater onde essas pessoas aprenderam a desenvolver sua agricultura e pecuária. Foi de forma independente ou aprenderam com alguma outra civilização ainda mais antiga? Para aumentar o mistério, alguns estudos genéticos revelaram que as populações agrícolas do Indo nunca se tornaram estritamente relacionadas com seus vizinhos agrícolas mais próximos, que habitavam o que hoje é o Irã, e que eles consideram serem os primeiros a desenvolver a agricultura na região, mais de 10.000 anos atrás. Hoje, é aceito que a disseminação da agricultura em diferentes partes do mundo se deu graças à exportação desse conhecimento que alguns povos fizeram. Na verdade, estudos genéticos realizados na Europa mostram que os agricultores da Idade da Pedra levaram seus conhecimentos para diferentes partes da Europa, à medida que se deslocavam pelo território e se misturavam com diferentes populações. Mas isso não aconteceu com a população do Vale do Indo, pois sua genética é diferente da dos povos vizinhos que desenvolveram a agricultura antes de 8.000 a.C. Isso significa que o povo do Vale do Indo aparentemente vem de uma civilização anterior, que desenvolveu a agricultura por conta própria. Então a questão é: quem ensinou o povo do Indo essas técnicas avançadas? Considerando que a civilização do Vale do Indo é mais antiga que as civilizações egípcia e suméria, vale a pena perguntar também se não foram eles que transmitiram esse conhecimento aos antigos egípcios e sumérios. Por outro lado, o desenvolvimento de um sistema padronizado completo de selos, medidas, ferramentas e utensílios serviu à civilização arapiana para desenvolver o comércio internacional, com populações tão distantes como as do Golfo Pérsico, Mesopotâmia e do sul da Índia, como evidenciado pelos selos encontrados nessas áreas. Os especialistas acreditam que a maioria dos habitantes da cidade eram comerciantes e artesãos hábeis em trabalhar com metais como cobre, bronze, chumbo e estanho, além de possuírem grandes habilidades em trabalhar com cerâmica e fazer tijolos. Na verdade, eles eram tão bons que muitas de suas criações foram encontradas em outras cidades distantes da região, provavelmente devido ao comércio. Apesar de todo esse alto nível de planejamento e desenvolvimento, um dos aspectos que mais tem chamado a atenção dos pesquisadores é o fato de que as cidades do Vale do Indo não possuem palácios, templos e monumentos que possam indicar qualquer prática cerimonial. Também não há evidências de que houvesse alguma autoridade central, como um rei ou uma rainha,
regulando as atividades dentro das cidades. Isso é algo inédito para uma civilização da Idade do Bronze, pois essas culturas eram altamente autocráticas, baseadas em sistemas de castas. Um bom número de estudos sugere que Mohenjo-Daro era uma cidade com um sistema de governo comunitário, com um grupo designado de pessoas selecionadas para executar tarefas governamentais específicas. Cada cidade provavelmente tinha algum tipo de conselho, que por sua vez respondia a um conselho mais central, responsável por toda a comunidade. Considerando a distância entre todas as várias cidades, essa estrutura de governo é altamente impressionante. Outra coisa surpreendente é a falta de grandes templos para a adoração. Se compararmos com as civilizações egípcia e suméria, que estavam cheias de templos que adoravam diferentes divindades, isso tornará a civilização arapiana ainda mais única. Por outro lado, arqueólogos encontraram selos indianos e figuras artísticas que podem estar relacionadas a algumas crenças religiosas. Um bom exemplo disso é uma estatueta encontrada durante as primeiras escavações em Mohenjo-Daro. Essa estatueta é conhecida como o Rei Sacerdote. No entanto, muitos especialistas acreditam que essa figura não representa nenhuma personalidade religiosa, pois não há evidências sólidas que sustente essa crença. Até porque nem tudo é templo ou túmulo, e talvez não encontrar nada disso tenha deixado os especialistas meio sem saber o que dizer. Outro artefato famoso encontrado em Mohenjo-Daro é uma figura feminina de apenas 10 centímetros, feita de bronze, que foi chamada de garota dançarina, por suas características peculiares. Para eles, provavelmente algum tipo de cerimonial religioso. Alguns especialistas acreditam que essas figuras e outros itens da cultura do povo do Indo pode realmente representar uma variedade de crenças e práticas religiosas, ou uma variedade de deuses, assim como acontecia no Egito Antigo. Mesmo com todos esses elementos, nenhum deles representa uma prova concreta de que a civilização arapiana tinha uma prática estritamente religiosa ou esotérica, pois isso é apenas especulação e teoria. No final, há algo em que a maioria dos especialistas concordam. Grande parte do mistério por trás da civilização arapiana só será desvendado quando o maior deles for resolvido. Embora os especialistas já tenham conseguido decifrar parte do seu modo de vida, da cultura, dos seus métodos de construção de cidades, muitos segredos ainda permanecem escondidos atrás do véu de sua escrita. Ao contrário do que aconteceu com os hieróglifos egípcios ou com a língua maia, a escrita arapiana reluta em ser decifrada. O mistério por trás dessa escrita indecifrável confundiu os cientistas por tanto tempo que desde 2004 existe um prêmio em dinheiro de $10.000 para quem conseguir decifrar um texto arapiano com cerca de 50 caracteres. Não é de surpreender que até agora ninguém tenha conseguido fazer isso. Dessa forma, com essa cultura ainda envolta em tanto mistério, decifrar sua escrita poderia ser a única chave que nos permitiria desvendar os seus segredos. Hoje, centenas de símbolos pertencentes ao povo arapiano foram descobertos em um grande número de objetos de artesanato de todos os tipos, incluindo artesanatos de cerâmica e metal. A maioria desses símbolos retrata figuras humanas e de animais. Outros acreditam que os símbolos foram usados para transações comerciais. Um aspecto que dificulta entender essa forma de linguagem escrita é que a maioria das inscrições geralmente tem apenas 4 ou 5 símbolos desenhados em pequenas superfícies com cerca de 2,5 cm de comprimento. E a escrita arapiana mais antiga conhecida não chega a 30 caracteres. Isso é muito diferente do que normalmente pode ser visto nos sistemas de escritas de outras civilizações antigas, que geralmente têm mais de 100 caracteres. Então, ainda existem muitas dúvidas sobre a escrita arapiana devido a essas grandes dificuldades que ela apresenta.
até mesmo para serem decodificados por sistemas estatísticos executados por computadores poderosos. Um dos principais problemas desse script é que as mensagens são muito curtas e mostram poucos exemplos dentro de cada sequência, o que torna as coisas difíceis até para as máquinas. Outro fator que dificulta sua decodificação é a ausência de qualquer inscrição multilingüe. O melhor exemplo disso seria a famosa Pedra de Roseta, a inscrição antiga que tem texto escrito em duas formas de escrita, a egípcia e a outra em grego antigo, que ajudou a decifrar a língua do Antigo Egito. Apesar de todos os obstáculos e problemas, o trabalho para tentar decifrar a escrita arapiana continua e ainda existe uma esperança. Uma descoberta fascinante foi um selo cilíndrico pertencente a um escriba que viveu por volta de 2020 a.C. O texto é identificado como o Tradutor de Meluhha. Não se sabe onde esse selo cilíndrico foi descoberto na Mesopotâmia, mas existem indícios de que Meluhha estava de fato em algum lugar dentro da civilização Harappan. Tal evidência nos leva a concluir que não só existiam contatos comerciais entre ela e o Oriente Próximo, mas também pode ter havido arapianos vivendo na Mesopotâmia no início da Antiguidade. A menção de um tradutor arapiano é encorajadora. Imagine o quão incrível seria se um documento bilíngue acadiano-arapiano fosse descoberto sobre as areias da antiga Suméria e Acádia. O que sabemos é que a civilização do Vale do Rio Indo terminou subitamente por volta de 1700 a.C. O que aconteceu exatamente ainda é um mistério. Suas cidades foram abandonadas ou eles foram atacados por hordas de invasores de outras regiões? Adoeceram? Ou será que aconteceu algo que ainda não conseguimos entender? Estranhamente, essas questões ainda permanecem sem resposta, pois os especialistas ainda não conseguiram encontrar evidências concretas que expliquem o que de fato aconteceu. Até o momento, a maioria dos cientistas está basicamente dividida em dois grupos. Aqueles que acreditam que as cidades foram abandonadas devido a uma grande enchente ou a uma grande seca dos rios que abasteciam as cidades, e aqueles que acreditam que seus habitantes foram massacrados por invasores arianos, um povo que se estabeleceu durante os tempos pré-históricos no que hoje é o Irã. Precisamente foi essa última teoria que contribuiu para dar o nome à cidade de Mohenjo-Daro. Como já mencionamos no início do vídeo, ela recebeu o nome de Monte dos Mortos, referindo-se a uma série de esqueletos humanos encontrados nas ruínas da cidade, quando as escavações começaram na década de 20. No entanto, além de estátuas e estruturas quebradas, apenas 40 esqueletos humanos foram encontrados, e isso não explica o que aconteceu com o restante dos 40 mil habitantes que essa cidade deveria ter. Por que há apenas 40 corpos? Onde estão os outros habitantes? Surpreendentemente, com base nas descobertas atuais, essa cultura avançada da Idade do Bronze também não deixou nenhuma evidência arqueológica de exércitos ou guerras. Sim, você ouviu direito. A civilização do Vale do Indo era aparentemente uma cultura pacífica, sem reis e sem templos, que evitou a guerra por milênios. Não há evidências de que alguma cidade arapiana tenha sido queimada, sitiada por um exército ou tomada por forças de dentro. Ao vasculhar as camadas arqueológicas destas cidades, incluindo Mohenjo-Daro, os pesquisadores não encontraram nenhuma camada de cinzas que sugerisse que a cidade tivesse sido queimada, muito menos qualquer sinais de destruição em massa. Não há grandes quantidades de armas em lugar nenhum. Nenhuma das artes representa guerras. Os esqueletos encontrados no local foram descobertos sem armas e sem armaduras, e não havia nenhuma evidência de ferimentos fatais. Daí, a teoria da invasão ariana não se sustenta. Por outro lado, por que uma civilização tão avançada enterraria seus mortos sem nenhuma evidência aparente, sem rituais funerários ou mesmo sem posicioná-los ordenadamente em um túmulo?
É quase como se eles tivessem sido jogados em um buraco e enterrados em qualquer posição que caíssem. Isso é bem diferente da ordem e da atenção aos detalhes que você vê no resto da cidade. Mas existem algumas pistas mais reveladoras. Existem muitas camadas de sedimentos de inundação. Os esqueletos espalhados são das camadas mais altas da escavação, ao longo de casas improvisadas, desleixadas e miseráveis, muito inferiores às bem equipadas habitações em camadas arqueológicas inferiores. Eles também sugeriram que os enterramentos do período tardio podem ter penetrado acidentalmente até camadas mais antigas e inferiores, devido à deterioração dos edifícios em ruínas. Se esse for o caso, então isso pode explicar o estado distorcido e caótico de alguns deles. Além disso, é bem possível que as pessoas que morreram em Mohenjo-Daro não fossem as mesmas que seus construtores e habitantes originais. Provavelmente, eles chegaram muito depois que a cidade já tinha sido abandonada e parcialmente enterrada. Essa grande metrópole foi abandonada por volta de 1900 ou 1800 a.C., e a camada arqueológica superior foi datada de 1700 a.C. Portanto, é lógico propor que depois que a cidade original foi abandonada e seus moradores se mudaram para outro lugar, muitas décadas, se não séculos depois, pequenos grupos de pessoas vieram e usaram o antigo sítio semi-enterrado como alicerces para construir suas próprias casas. A hipótese mais aceita é de que houve realmente algum evento natural e que ele foi o responsável por acabar com essa importante e desconhecida civilização antiga. A civilização do Vale do Indo, na Idade do Bronze, foi estabelecida por pessoas amantes da paz, que evitavam a guerra com os vizinhos. Sua decadência provavelmente não é o resultado de guerras ou invasões, mas sim de algo muito menos violento. O que você acha? Já conhecia essa importante civilização? Já escutou por aí alguma teoria sobre esqueletos radioativos? Conta pra mim, eu quero saber. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.